Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos convidar os colegas. Vamos mandar aí o aviãozinho para o pessoal convidando para essa live maravilhosa. Hoje a gente vai falar sobre o futuro da educação física com o professor Renan Pereira. Boa noite, professor André. Bem-vindo. Também profissional da educação física. Trabalha aí com as questões de marketing, administração. Vamos explorar um pouco esse assunto que vai nos ajudar bastante. Sejam todos bem-vindos. Vamos mandar aí o aviãozinho para o pessoal entrar com a gente. Bem-vindos. Deixa eu deixar aí fixo o comentário com o título da nossa live. Bem-vindo a todos, muito boa noite. Espero que todos estejam bem. Boa noite, Luan. Bem-vindo. Convida aí o pessoal. Vamos mandar aí o aviãozinho para o pessoal entrar aqui na live conosco. Convidem todos. Hoje a nossa live vai tratar sobre o futuro da educação física com o professor Renan Pereira. Amanhã a gente vai ter uma live maravilhosa. Tem Fazer do Dever o Prazer. Vai ser muito bom com o Roberto Montanha. Uma live bem motivacional, bem estimulante para a gente poder aplicar na nossa profissão. Boa noite, Marivânia. Boa noite, bem-vindo. Chama aí o pessoal. Convida aí o pessoal, gente, através dessa setinha, desse aviãozinho que tem aí. Vamos colocar aí um monte de coraçãozinho para curtir, para poder dimensionar ainda mais a nossa live. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Estou esperando aqui o professor Renan para a gente poder entrar na live. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Vanessa. Vamos clicar isso, André. Vamos clicar aí no aviãozinho, convida os colegas. Vai ser um tema muito bom, muito importante aí, né, para a nossa profissão, para falar um pouquinho do futuro da educação física. Chegou o professor Renan. Deixa eu ver se ele vai me mandar o convite. Vamos lá. Explorem, vamos perguntar muito. Perguntem, tirem bastante dúvidas. Essa noite é para vocês, é para todo mundo aproveitar. Se cada um convidar 10 amigos para essa live, vocês vão ter muito conteúdo para falar. Boa noite, Renan, seja bem-vindo. Boa noite, minha querida, tudo bom? Coisa boa ter essa oportunidade. Tudo bem. Que bom. Vamos lá, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, né, em estar aqui conosco. Tá me ouvindo bem daí? Tô ouvindo perfeitamente, minha querida. Que bom. Boa noite, Gabriel. Gabriel aí tá dando boa noite para o professor Renan, dizendo que ele é top. Vou conhecer hoje, Gabriel. Não conheço pessoalmente, mas com todos os comentários que eu já ouvi, realmente ele deve ser top. Mas e aí, assim, já em nome do... não. Como é? Quando aumenta muito a expectativa, é bronca, né? Aí tem que cumprir, tem que chegar lá, de chegar a 100% ou 101%. Então, Renan, hoje a gente está aqui, né, dia 2 de setembro, um dia depois do nosso dia, né, profissionais de educação física, mas comemorando a primeira semana estadual oficialmente, né, do profissional de educação física aqui em Pernambuco. E aí a gente está com essa atividade ao longo de toda a semana, final de semana, trazendo muito conteúdo aí para o pessoal. Eu queria te agradecer, primeiramente, em nome do Conselho, por disponibilizar aí o seu tempo para estar aqui conosco, para falar um pouquinho desse assunto aí que é um assunto que atormenta muitas pessoas da nossa profissão, mas que a gente sabe que só precisa ter calma, focar no objetivo, né? E correr atrás para não perder o eixo e o sentido de tudo. E aí, assim, Renan, eu queria que você se apresentasse aí pra gente, falasse um pouquinho da sua trajetória profissional e pra gente poder te conhecer melhor. Tá bom. Primeiramente, boa noite, Nilúzia. Fico feliz com esse convite do CREF. Confesso que eu fico bastante lisonjeado de ter uma oportunidade de conversar com tanta gente da nossa área. Eu sei da importância dessa data para todos nós. Somos uma profissão relativamente recente que a gente briga demais por espaço. E é importante que a gente faça discussões pertinentes e importantes para a nossa profissão. A gente muitas vezes sofre muito preconceito, enfim.
e cabe a gente discutir e brigar por um espaço melhor e mais forte na nossa área, né? Antes eu quero agradecer a Sueli, né, que indicou meu nome para que eu pudesse participar desse espaço. Assisti ontem um pedaço da palestra dela e da Nádia sobre a história do CREF. É bom a gente conhecer também as nossas origens e como a gente ficou mais forte, né? Verdade. Então, fui aluno da UPE, me formei em bacharelado em Educação Física pela UPE. E segui minha carreira mais para a área da gestão. Então, fiz minha pós-graduação em gerenciamento de projetos e fiz um mestrado em gestão esportiva em Portugal. Então, acabei enveredando por uma área da educação física que até então é pouco comum na nossa área, né? A gente geralmente entra depois para a parte da gestão da academia, de personal, enfim. Mas, em geral, a gente acaba dialogando muito pouco com a área da gestão, né? Parece que não é uma área nossa, né? A gente parece que sempre abre mão desse espaço. A gente participa de corrida de rua como staff, mas poucas vezes a gente pensa a corrida, né? Enfim, esse tipo de ação eu acabei me envolvendo mais nisso, né? E em toda essa trajetória eu consegui fazer alguns estágios, na época lá em Portugal, no Conselho Regional, na Aliança Intercontinental de Gestão Esportiva. Sou professor universitário desde que eu cheguei na universidade, no Centro Universitário do Rio São Francisco, em Paulo Afonso. Trabalhei para o Unicef um tempo como consultor. Foi uma experiência bem interessante também nessa área de gestão esportiva. E empreendo, né? Tem alguns tipos de negócio, enfim, algumas coisas mais voltadas para a parte de esporte. Então, basicamente, essa é uma parte da minha construção profissional. Que legal, que legal. E eu vejo que, assim, hoje a gente está passando, tá no meio, eu não sei se no meio, do meio para o fim, de um processo que interferiu bastante, né, no andamento profissional de muitos profissionais, não só da área da educação física, mas como a gente está focando hoje na nossa profissão, principalmente na área da educação física no nosso setor. Né? É um setor em que nós temos várias áreas de intervenção, né? Temos a escola, temos as academias, temos os clubes, temos os espaços de área livre, temos os personal trainers, que são teoricamente profissionais autônomos. E aí, assim, veio de uma forma que interferiu, né, na vida profissional e no desenvolvimento profissional de todos esses setores. E aí a gente vem com um tema, né, sugerido por Renan, para falar um pouco do futuro da educação física, com base em tudo isso que a gente está vivendo. Então, Renan, eu vou pedir para você falar para a gente aí de qual a tua perspectiva diante desse cenário, diante da tua experiência profissional com gestão, o que é que você tem para dizer para esse monte de gente aí que está ouvindo a gente? Perfeito. De novo, gosto de agradecer esse espaço, que eu acho que eu não tenho nenhuma pretensão de ter todas as respostas ligadas a isso, é óbvio, porque acho que é um cenário mais de provocação para a gente refletir do que para a gente ter certezas, né? Eu acho que muito quando a gente fala de futuro, é uma parte do que a gente constrói para chegar nisso, e não necessariamente o que a gente vai encontrar pronto, né? A gente não vai encontrar um futuro pronto, que o futuro é o que a gente constrói a partir de hoje, né? E eu gosto sempre de fazer um paralelo, quando eu começo esse debate, quando a gente pensa em 2010, por exemplo, 10 anos atrás, se a gente parar para lembrar, a gente não vai lembrar do Instagram na lembrança da gente, possivelmente. Não vai lembrar do WhatsApp. Facebook estava no início aqui no Brasil. A gente vai lembrar talvez do Orkut. A gente vai lembrar que a gente tirava foto e não tinha como compartilhar tão rápido para os amigos. Enfim, era um mundo que mudou muito em 10 anos. Então, quando a gente para pensar nos próximos 10, um bocado de novas mudanças vão aparecer. E eu acho interessante a gente sempre fazer esse paralelo, porque a gente pensa como se o mundo fosse mais do que a gente está fazendo, com algumas diferenças, ou como se a pandemia tivesse vindo e por causa disso vai mudar muito. É óbvio que vai mudar e ela vai ser parte do processo dessa mudança. Mas essa mudança ia acontecer com ou sem pandemia. Um pouco mais acelerado ou não, né? Então, sempre depois que eu faço esse paralelo, eu gosto de pensar assim, quando a gente pensa nos próximos 10 anos, algumas palavras vêm na cabeça da gente, assim, qualquer pessoa que procura informação, procura notícia, procura alguma coisa, começa a ver coisa de realidade virtual, inteligência artificial, robótica, Bitcoin, realidade aumentada, internet das coisas, enfim. Todos esses nomes aparecem pra gente e muitas vezes a gente não enxerga isso dentro da profissão da gente. O que é que isso interfere pra gente, enquanto profissional de educação física? E aí tem uma pesquisa que eu acho muito interessante, que é uma pesquisa de 2017, ou seja, antes da pandemia, que é uma pesquisa da Pearson, que é uma consultoria de educação, né? E ela fez um levantamento sobre um bocado de profissão, várias. E ela considera que 71% dessas profissões elas são incertas. Ou seja, a grande maioria das profissões que elas avaliam... 71%. 71%, isso.
E ela considera que apenas 9,5% delas, 9,50% delas, tem uma margem de crescimento considerável, que eles acreditam realmente no futuro dessas profissões. E a gente está muito bem nessa história. Esse estudo aí é baseado na Inglaterra e nos Estados Unidos. E a terceira profissão com maior margem de crescimento, segundo a pesquisa da Pearson, é ligada a esporte e fitness. E ele já imaginava um cenário mais de home office, ou seja, como ele imagina que a gente vai ter mais home office no futuro perto, ele vai para a lógica do seguinte: quanto mais home office a gente vai ter, menos contato com gente a gente vai ter no costume do dia a dia da gente. E é mais importante que a gente tenha essa relação da prática do esporte, da prática do exercício físico em geral. Então, mesmo antes da pandemia, essa discussão de home office ele já aparecia. E nos Estados Unidos ele aparece na 10ª posição de crescimento pela lógica da prática esportiva para a criança. Porque ele imagina que a tendência é cada vez mais celular, quanto mais celular, mais a questão da obesidade e de doença, mais a gente aparece com alguma importância nesse processo. Então, mesmo sem pandemia, a gente já tem uma profissão, a gente já escolheu uma profissão, a gente tem que ter orgulho disso, uma profissão que caminha para um sentido muito positivo, um sentido que a gente tem um mercado muito grande pela frente. Entendi. Eu cheguei a fazer algumas lives antes, falando do processo e tentando identificar algumas questões. E com base nisso que você falou, a gente vê assim, que já existia, você diz assim, nos Estados Unidos estava chegando alguma informação por aqui. Mas assim, eu vejo que aqui no Brasil a gente foi obrigado a dar um passo, né, a subir 10 degraus numa escada que a gente não estava pretendendo subir nem tão cedo. Tipo assim, como se 10 anos à frente tivessem que vamos ter que viver o futuro agora. Tem uma imagem até que associa, que eu achei massa, que assim, também era um desenho do meu tempo, quando eu falo do meu tempo, faz muito tempo, a questão dos Jetsons, que era uma família que era totalmente digital, né? Que o filho assistia aulas online, que o robozinho limpava a casa. Hoje a gente já tem, né? Aquele robozinho que solta no meio da casa, ele está limpando tudo lá. E tudo era de forma online, a comida era pedida online. Então, assim, a gente achava que aquilo era uma coisa remota que não podia acontecer. E hoje, né, vem e tá na cara. Está todo mundo vivendo a era dos Jetsons, que a gente achava que não ia chegar nem tão cedo. E para a educação física eu vejo isso. Começaram alguns treinos online, algumas pessoas oferecendo um treinamento online, um aplicativo aqui, outro ali, e de repente todo mundo teve que se adaptar a esse processo. E aí a gente vê que é uma das formas, mesmo voltando as nossas atividades diárias voltando ao normal, é um processo que vai entrar, né? Que assim, o atendimento residencial, o atendimento nos estabelecimentos particulares, o atendimento nos espaços públicos e o atendimento online. O atendimento com visão para esse futuro aí que a gente achou que ia demorar bastante. Perfeito. A discussão é exatamente por aí, Niluzia. Assim, quanto mais a gente olha sobre essa ótica do futuro da profissão, enfim, existem vários estudiosos a respeito disso, e eles dizem que a gente está acabando a revolução digital, que é essa revolução que a gente está, do smartphone, do acesso à internet, e vai entrar em pelo menos outras 3. Uma de genética, uma de nanotecnologia, e que nanotecnologia era uma coisa que estava engatinhando mais lento, e agora com a questão do vírus acelerou, que é como é que a gente descobre características, enfim, descobre formas de tecnologia para melhorar a vida da gente. Então, como é que a gente usa esses pequenos detalhes de aplicativos e coisas do tipo que podem trazer isso? E aí veio o que você levantou da robótica e inteligência artificial, por exemplo. Isso já está no dia a dia da gente, a gente não percebe. Instagram usa Big Data, usa inteligência artificial, enfim. E tem muita coisa que já está entrando na profissão da gente. Tanto o próprio Instagram, quando a gente bota os vídeos e treinos, enfim, quem botar essas coisas lá, já é uma forma de usar a inteligência artificial a favor da profissão. Outras tem uma infinidade de aplicativos hoje de treino que está usando isso como uma forma. A gente usar o Nike Run Training, por exemplo, Nike Club, é um aplicativo que tem inteligência artificial por trás. Então, hoje a gente pode achar um treino ruim, um treino fraco, enfim, mas na evolução do aplicativo, quanto mais gente usando, mais qualificado vai ficar o aplicativo para os alunos. A questão da gente isso parece um vilão, mas na verdade ele não é. Se a gente souber usar ele com inteligência, ele tem que ser um parceiro nosso. A gente hoje disputa mais com o sofá do que com o aplicativo. A gente tem muito mais gente hoje sedentária do que praticando. E, enfim, mesmo quem pratica e está usando o aplicativo hoje, se você perguntar para a maioria, vai dizer, eu prefiro ainda o ambiente que eu estava na academia, que eu convivia com gente, que eu tinha outros contatos, do que um ambiente exclusivamente de casa. Hoje, com o cenário que a gente tem, é o que é viável.
Porém, existe uma infinidade de possibilidades para a gente nesses cenários. Verdade, perfeita. A tua colocação. E quando a gente fala nessa questão da tela e da utilização desses recursos, realmente, assim, e fazer essa comparação com o sofá é perfeita, né? Que o sofá, a gente tem mais dificuldade de tirar a pessoa dele do que, porque querendo ou não, como você falou até com as crianças, a gente começa a adaptar a tela para o objetivo fim que a gente traz, né, através da tecnologia, né, para fazer com que as pessoas tenham a consciência através da informação e, a partir dali, oferecer o serviço mais prático, de forma mais dinâmica. Perdi o raciocínio aqui, deixa eu ver se... Eu acho que... Estou vendo aqui se tem alguma pergunta, mas eu acho que até agora não, só seus fãs mesmo. Meu grande professor, Israel, nossa profissão é melhor, Tarsila Rayane, Álvaro, boa noite, Álvaro. Mona Isa, grande professor, acho que só seus fãs mesmo. Sou fã desse cara aí, sabe muito, Jefferson. Então, assim, é muito fã, não tem pra onde correr, não. Então, vamos lá. Eu ia te fazer uma pergunta, mas acabou que perdeu o raciocínio. Mas vamos continuar, vamos lá. Pronto. Aí o que é que eu acho que é importante pra gente, assim, sabe, enquanto profissão, né, Luzia? A gente tem alguns elementos que eu acho importante. Um deles, eu acho que é uma teoria T, que eu acho muito interessante, que é o quanto a gente tem conhecimento especialista na área da gente, mas o quanto a gente aborda o conhecimento de forma generalista. A lógica do T é conhecimento generalista e especialista, né? Quanto mais conhecimento a gente tenha também de forma generalista, mais coisas a gente pode conectar com a nossa área. Então, às vezes a gente se limita a estudar muito a área da gente de fisiologia, de treinamento, enfim, ótimo, isso é importantíssimo. Porém, o quanto a gente abre a cabeça para novas possibilidades também, de ler sobre tecnologia, de ler sobre gestão, de ler sobre, enfim, outras áreas, porque esses conhecimentos, quando a gente começa a cruzar essas informações genéricas com as informações especialistas que a gente tem, acaba trazendo muitas possibilidades que a gente não enxerga logo de cara. Então, quem da gente tem estudado sobre Big Data, já que o celular está na mão da gente? Porque a gente, toda vez que usa o celular, a gente deixa um bocado de informação lá dentro. Os nossos alunos também. O que é que a gente está aproveitando disso para usar melhor? A gente consegue pegar o histórico hospitalar deles, a gente consegue descobrir mais coisas sobre hábito de alimento, a gente consegue saber a hora que acorda, a hora que dorme, enfim. Tudo isso a internet sabe sobre a gente. A gente talvez não tenha tanto acesso a essas informações ainda, mas se a gente começar a descobrir novas informações, mais útil e mais importante a gente consegue ser para o nosso aluno, nosso profissional, né, nosso cliente. Verdade. Pode falar. Não, tem uma pergunta aqui, não sei, eu quero até ver que você prefere que a gente faça as perguntas daqui a pouco, você vai apresentando o que você tem aí, ou a gente pode fazer essas perguntas ao longo da live? Como você achar melhor. Joia. A Tarsila Rayane, ela está perguntando aqui, qual o futuro vocês veem para 2021 em relação à escola e à área de educação física? Será que vamos ficar mais remotos? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que se a gente imaginar que acaba a pandemia, ainda no final desse ano, ou começo do próximo, o cenário, na minha opinião, é ir voltando ao normal aos poucos. Aos poucos, a partir do momento que a gente tiver vacina e tiver as coisas. Talvez até volte antes, mas às vezes precisa dar um passo atrás, porque, enfim, aumentou a quantidade de casos, que é um processo novo para todo mundo. A pandemia, para a gente, da nossa geração, é a primeira experiência que a gente tem. Na história mundial, não, teve outros casos, mas nada tão recente, tão vivo para a gente quanto a pandemia que a gente está passando, né? Para a gente é a novidade. Então, a gente tem que tentar esperar o que acontece, entre aspas, mês a mês, para tentar acompanhar quais são os procedimentos que estão acontecendo. Mas eu acredito que vai ficar mais coisa remota. Isso eu não acredito que vai voltar integralmente ao que era. Eu acho que a gente vai ter algumas adaptações necessárias na profissão. O uso da tecnologia é uma delas. E, inclusive, eu acho que toda grande mudança, na verdade, ela tem seus pontos positivos e negativos, né? Eu acho que alguns pontos positivos hoje a gente tem muita criança fazendo a educação física escolar ou tem um número diminuindo também. Se a gente comparar com a minha geração, com a geração de Niluzia, a gente vai ver que tem diminuído a quantidade de crianças praticando exercício. Será que a tecnologia ela vem para agregar e trazer esse menino para, de alguma forma, a gente ter o que a gente chama de gamificação, né? Ou seja, o mundo real e virtual dialogando para que gere ponto na vida virtual, na vida real, enfim. E a gente traz esse menino para perto da gente, porque a gente achar também que o jeito que estava vai funcionar e vai voltar ao normal, não vai. E não vai porque é uma forma de repensar as escolhas da gente, né? Hoje eu tenho um filho de 3 anos que ele tem aula online. E 3 anos de idade é uma idade muito nova para estar usando isso. Porém, mesmo sem ler, ele já mexe na tela, já amplia, já toca, mesmo a gente evitando esse uso excessivo de tela.
a gente joga futebol com ele, a gente joga basquete, a gente faz um bocado de brincadeira física com ele, porque eu sou formado na área e minha esposa também. Mas, em compensação, a criança de hoje, com 3 anos, ele já nasce mexendo no celular. Como é que a gente faz com que a tecnologia seja nosso aliado e não nosso concorrente, né? Perfeito. É importante essa tua colocação, Renan. Eu acho que no começo, finalzinho de 2019, começo de 2020, eu participei de um seminário e a gente estava discutindo exatamente essa questão da utilização do tempo de tela pelas crianças, que estava muito, muito grande, e as recomendações de 2 horas no máximo e tal. E aí, de repente, a gente se depara com a realidade em que o tempo de tela está fazendo parte da realidade diária, não só dos crianças, mas também dos pais. Exato. E aí vem a necessidade da gente se adaptar e fazer com que isso seja positivo. Aí vem a questão do processo de gamificação. Que aí a gente começar a aproveitar essa oportunidade para agregar valor à nossa intervenção. Perfeito. E que muitas vezes a gente não estava assim, estava dizendo assim, não, vamos tirar 100%. E na verdade não é retirar 100%. É você utilizar aquele recurso a favor da intervenção. E eu acho isso muito... Antes assim, a gente até falava assim, é mais apenas quem tem acesso a aqueles aparelhos que tem o... Eu acho que o Xbox, o PlayStation, que tem os equipamentos que você utiliza o sensor e o jogo faz com que você se movimente. Mas aí agora a gente vai ter que se adaptar a utilizar essas telas mínimas, os tablets, os celulares, para poder utilizar isso, porque assim, a criança, quando a gente fala da educação física, a gente fala do exercício, a gente tem que falar da criança, tem que falar do adolescente, tem que falar do jovem, do adulto, do idoso, então é para todo mundo, né? Perfeito. E essa discussão é muito pertinente porque nem a gente que é adulto tem noção, muitas vezes, do tempo que a gente passa com tela. Eu fiz um desafio desse em sala, um dia desse com os alunos, e estimaram passar entre 2 e 3 horas no celular. E quando a gente vai ver, o uso é de 5, 6, 7 horas por dia, enfim. E a gente está falando de adulto consciente que são da área da educação física, ou seja, a gente tem noção da importância e da relevância que tem isso. E quando a gente traz para a realidade da criança, é a gente realmente que tem que dar esse limite. O problema é, tratar como inimigo não é a solução. Porque essa geração, ela vem com o uso do celular. A gente não pode chegar agora, e isso é uma crítica que a gente tem que se fazer enquanto adulto, que a gente sabe menos do que eles em geral, né? E quanto mais velho for a nossa geração, menos domínio em geral tem dessas ferramentas. Então, tende a ter muito mais bloqueio com as crianças com relação a esse uso. Não é que seja importante que elas usem e que isso é a solução de tudo. Não é. Porém, ela faz parte do dia. A gente não pode tratar como inimigo uma coisa que pode ser uma grande aliada nossa. Tem um projeto que saiu no site do Porvir, que eu achei brilhante a ideia, que era vinculado com a educação física e história, que cada vez que o menino fazia exercício físico, ele ganhava milha para viajar e conhecer as partes do mundo virtualmente. Então, obrigava o menino a praticar exercício físico, e isso fazia com que ele tivesse aprendizado de cultura, enfim, de outras coisas ligadas à história. Então, esse diálogo com outras escolas, respondendo à pergunta de Tássila, né, existe esse contato de que a gente vai ter que ter esse ambiente mais virtual, com certeza. A questão toda é como a gente vai fazer isso de forma mais produtiva e eficiente possível. Perfeito. Tem outra pergunta aqui embaixo, deixa eu ver aqui. Professor Jorge Paulo Carvalho, acho que ele deve ser aí de Paulo Afonso também. Tu conhece ele? Conheço, mas ele é da de Recife também. Também estudou comigo, muito boa a discussão. Vou falar o apelido dele, vocês sabem lá também? Eu sei. Sexy, meu querido Sexy, para sempre eterno. Zilka Alcoforado diz assim, ó, existem bons programas para fazermos exercícios remotamente, como seria a avaliação do desempenho e se estamos fazendo tudo corretamente? É uma boa pergunta. Vamos lá. Tem umas coisas bem interessantes com relação ao aplicativo que a gente geralmente entende a lógica da curva do U, né? Quanto mais extremo, mais complexo de trabalhar. Se a gente vai falando de pessoas com algum tipo de doença ou atletas, geralmente o exercício tem que ser muito bem prescrito. Se a gente vai falando da população em geral, a gente fala que os aplicativos, algumas coisas, eles são pertinentes nesse processo. Principalmente alguém que não tem recurso para ter alguém individualmente fazendo. Desde que tenha algum acompanhamento, alguém acompanhando ou vendo se realmente a prescrição está adequada ou não. Porque em alguns momentos, pelo menos esses aplicativos em geral, eles lhe solicitam algumas informações do tipo qual o seu nível de exercício físico, quanto você aguenta fazer, enfim. Se você responder isso com otimismo demais, o exercício pode ficar muito intenso e realmente não ser tão benéfico para o cliente ou para a pessoa em geral, né, praticando.
Mas existem bons aplicativos hoje. Agora, como eu estou dizendo, não para senso comum, né? Pois é. Se a gente acreditar que o aplicativo resolve tudo, ele não vai resolver. Ele pode ser útil para alguns momentos. A gente está passando por um momento de crise em que as pessoas não estão podendo encontrar profissionais em geral, né? Os profissionais da área da educação física. Verdade. Então, é interessante que se use algum suporte que possa permitir que essa pessoa pratique o exercício físico, porém, com o cuidado de que não passe dos limites e que sempre tem alguém que possa supervisionar e acompanhar esse processo, né? Perfeito. E eu acho que, assim, até a questão porque existem alguns recursos que podem ser utilizados que, assim, inicialmente eles não foram criados de uma forma digital como medidas de atividade física que a gente consegue fazer essa mensuração, utilizando alguma, tipo, pentátulo do bem-estar e tal, aquelas coisas que a gente sabe que existem, né, voltado para a qualidade de vida e exercício. E a partir daí a gente consegue, eu acredito que não existiria um protocolo fixo, mas que os profissionais eles poderiam se adaptar a criar esse protocolo para a sua possibilidade de intervenção. Que aí eu falo feito a avaliação. Existe o processo da avaliação física que a gente faz por pré-exercícios, mas assim, existem protocolos que já são prontos, mas a gente pode pegar aqueles protocolos e adaptar a um protocolo específico para utilizar nesse momento, já que a gente, como você falou, esse contato físico, face-to-face, no caso que a gente fala, não é nem físico, mas está frente a frente com o profissional, ele está muito reduzido nesse momento. Né? Então, assim, eu acredito que o profissional ele pode adaptar esses processos. Existem ferramentas que são pré-criadas, que são os aplicativos, mas eu acho que o profissional também tem habilidade para poder fazer esse desenvolvimento. O que é que tu acha em relação a isso? Eu acho que não falta opção hoje, graças à tecnologia, para que a pessoa tenha um atendimento de qualidade. Tem algumas coisas pré-produzidas, feitas alguns aplicativos, enfim, mas realmente tem muitos profissionais que têm condição hoje, já desenvolvem prescrição, enfim, atividades que mesmo online conseguem dar conta. Com qualidade, é óbvio que a gente está falando de novo de um período extremamente complexo, ninguém imaginou, pelo menos, passar por uma pandemia. A gente pode ter imaginado várias coisas, mas passar por uma pandemia é uma novidade para todo mundo. E essa pandemia faz com que muitas coisas precisem ser refeitas ou reaprendidas, né? Reaprendidas pelo cliente, pelo aluno e reaprendidas por nós, né? Então, nesse processo, existe um período de adaptação de todos, né? Alguém que prescreve o treino e envia, alguém que envia e assiste via câmera, via chat, enfim, que dá alguma forma de acompanhar esse treino. Porque é fundamental que a gente realmente tenha esse processo, esse acompanhamento dos treinos, né? Porque ele é quem faz com que a gente perceba se o aluno realmente está em condição de fazer aqueles treinos, se não está, se está passando do ponto, enfim. Esse tipo de controle é fundamental para que, de fato, isso sirva para a saúde e não para prejudicar a saúde, né? Porque a diferença entre a solução e trazer um prejuízo para a saúde é só questão de dosagem, né? Quanto mais a gente fizer, a gente pode trazer prejuízo. Então, baixar um aplicativo achando que sabe treinar e botar tudo lá que acha que dá certo, não vai dar. A probabilidade de ter um problema de saúde é maior do que o benefício que vai trazer para a saúde, né? Perfeito. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, eu acho que você tem mais fãs do que pergunta, viu? Menina, demorei a conhecer Renan, mas aí, ó, tem muito fã aqui. Grande Renanzinho, de São Paulo para o mundo. Ítalo, Elton, Zirlene, muitos fãs, professor. Eu pensei que tinha as perguntas, mas eu acho que são mais elogios. Parabéns, assim, né? Um reconhecimento assim, ao vivo para todo o Brasil, é maravilhoso. Esse pessoal, só agradecer esse pessoal. Bom, respeita, né? Respeita. Ainda tem aqui, ó, Luiz Silva Netinho, te chamando de lindo. Aí eu não. Aí já começa a estar. Depois aí já é complicado, sou fã dele. É muito fome, a gente bora fazer pergunta. Então, Renan, diante desse cenário, quando a gente fala assim do futuro da educação física, em relação à profissão, aí, quais as perspectivas que você tem que assim, diante desse cenário, né? Eu vejo que em vários setores pessoas têm visões diferentes, mas qual a visão que você traria e apresentaria assim como, tipo assim, seria um norte para algumas pessoas ou não, mas para esse novo cenário que a gente vem vivendo por aí? Ótimo. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que essa é a pergunta-chave que eu acho que é mais importante, que é o quanto a gente pensa agora para começar a estudar, enfim, aprender coisas, planejar para poder daqui a 5, 10, 15 anos a gente ter um cenário mais claro e mais organizado da profissão da gente, né?
Tem algumas coisas que eu acho muito interessante, Niluzia, que eu gosto muito de estudar e que eu acho que é importante que a gente aproveita muito pouco. Um deles é, nessa era digital que a gente vive, existe um conceito ligado à multidão que a gente aproveita muito pouco, que é a lógica, por exemplo, de financiamento coletivo, mas eu acho que é mais importante do que o financiamento coletivo hoje para a gente discutir, é a lógica da colaboração coletiva. Por exemplo, a página do CREF hoje tem 10 mil pessoas. Tecnicamente, a grande maioria deles, um número significativo disso, são profissionais de educação física, vinculados especificamente ao CREF, ou seja, a gente está falando de pessoas em Pernambuco, em geral, que podem produzir coisas juntos. Desses 10 mil, quantos trabalham em academia, quantos trabalham com futebol, quantos trabalham com basquete, quantos trabalham com inovação? E como é que a gente nunca se juntou para produzir um livro junto, para produzir um site junto, para produzir um produto junto? Como é que a gente tem tantas pessoas, profissionais capacitados, na mesma região? Acho que tem algum eco. Foi no meu? Não, foi no meu, desculpa. Tá. Deu um eco aqui, eu não sabia se tinha batido alguma coisa aqui. E aí eu fico impressionado como a gente, com 10 mil pessoas, se a gente dividir em áreas como saúde, esporte, lazer e educação, como é que a gente nunca se juntou para produzir nada, formalmente, ou pouca coisa? É verdade. A gente produz com os amigos. Eu conheço o Jorge, que você falou como sexy, o apelido de faculdade, e a gente acaba fazendo coisas juntos. O Diego, secretário de esporte, está aqui também, de esporte do Estado, agradeço a participação. E eu, por exemplo, encontro com ele para poder fazer alguns debates ligados a esporte, à educação, enfim, da educação física. Só que a gente não pode se limitar aos contatos pessoais da gente, hoje tendo a era digital junto com a gente. Como é que a gente faz para que a gente tenha um acesso a mais gente da área do CREF, com contato com o CREF, ou enfim, qualquer outra instituição que possa juntar os profissionais para que a gente faça um debate? Por exemplo, o que é que a gente produz juntos, tendo a capacidade hoje de ter o contato? Porque hoje a gente pode produzir de várias formas. O Wikipédia surgiu assim. Como é que a gente não consegue produzir material para a gente, de qualidade, para fortalecer o nome da gente enquanto profissional, enquanto pesquisa, enquanto material de e-book, enfim, enquanto novas tecnologias? Por que a gente não discute novas tecnologias juntos? E eu acho que essa parte da construção coletiva, da multidão, ela é fundamental para o nosso conhecimento de hoje. Acho que a gente pode aproveitar muito bem essas tecnologias que a gente tem hoje. Eu não estou falando de tecnologia que ainda vai surgir. Muitas delas já estão no mercado. A gente consegue usar o WhatsApp, a gente consegue usar aplicativos de gestão de projetos para fazer alguns projetos entre a gente. Por que a gente não consegue? Às vezes eu acho que a gente se limita muito a fazer o estudo específico da nossa área e faz pouco conhecimento generalista. Isso de contato entre outras pessoas de áreas, tecnologia usa muito. De mesmo sem conhecer as pessoas, dialogarem para poder produzirem coisas juntos. Por que a gente não faz? Isso me incomoda, perceber que a gente fala muito, de, por exemplo, de ter a escola ou a faculdade do século XIX, o professor do século XX e o aluno do século XXI. Muitas vezes eu critico, será que a gente realmente tem um aluno do século XXI? Ou a gente tem hoje pessoas com o celular na mão? Eu não sei se essas pessoas hoje estão predispostas a usar essa tecnologia para pensar coisas diferentes. Porque usar para rede social, para uso privado e lazer é ótimo. E além disso, o que é que a gente faz? Que é isso que eu me paro para pensar e acho que a gente tem que dialogar muito sobre isso. A gente tem N possibilidades, infinitas possibilidades de criar coisas importantes. E a gente não se junta para fazer isso. A gente se limita às obrigações restritas da profissão, mas raramente a gente pensa muito fora dessa caixa. É verdade, é verdade. Isso é muito interessante, né, que você está colocando, e quando você falou lá no início, eu paro e começo a analisar, né, esse processo. Muitos profissionais na nossa área, como você falou, focam especificamente no estudo da área. E quando a gente fala de sair da caixa, de buscar outros horizontes, é exatamente esse contexto. Tipo assim, você tem gestão estratégica, não é isso? Gestão de projetos. Perdão, gestão de projetos. E aí, assim, querendo ou não, certo dia lá atrás eu comecei a eu pensando em fazer uma especialização na área de gestão de projetos e tentando identificar de que forma eu associaria isso para a educação física e se isso poderia ser absorvido pelo mercado. E eu não fiz. Mas aí hoje eu vejo que é totalmente relacionado essa questão da multiprofissionalização, do profissional começar a entender que, assim, precisa entender que não é só a prática do exercício, a fisiologia, a biomecânica, o movimento do corpo, e que tem além disso. E os profissionais que estão conseguindo enxergar isso, a gente vê que eles estão disparando no mercado exatamente por essa possibilidade de utilização dos recursos tecnológicos para poder disseminar isso. E aí, assim, traz uma rede social que não é só para uso pessoal,
mas para utilização, né, de forma profissional e de expandir a valorização profissional nesse contexto. Isso é muito interessante. Tem uma pergunta aqui do Jorge Paulo, amigo, desculpa, do sexo, que eu não consigo chamar por esse nome. Teu nome, teu vulgo é Jorge Paulo. Quais as principais habilidades e competências o profissional da educação física necessita desenvolver para ter sucesso nesse novo mercado? Essa pergunta de Jorge é bem interessante. Eu converso muito com ele. Eu acho um profissional formidável. É uma pessoa de coração ímpar. Com relação a essa pergunta dele, eu acho bem pertinente, porque a gente fala muito pouco sobre isso, né? A gente se forma com as habilidades específicas da profissão, fisiologia, anatomia, enfim, futebol, vôlei, basquete, enfim, a gente faz uma formação quase que exclusiva para o que a gente vai fazer das habilidades específicas da gente, mas pouco para essa habilidade social. O que é que a gente precisa de habilidade para o nosso dia a dia? Que é o que você está dizendo. A gente discutir sobre a importância da gente, além do ambiente estritamente profissional. O que é que a gente pode fazer pelo aluno, pelo cliente, enfim. Então, naquele mesmo relatório que eu falei da Pearson, eles trazem uma lista bem interessante. Que o primeiro, eles falam que a primeira habilidade que a gente precisa ter é julgamento e decisão de ações. Como é que a gente julga e decide as ações que a gente toma. A segunda é fluência de ideias. Como é que a gente pensa, reflete, cria novas ideias para os problemas que aparecem. A terceira é ser ativo no aprendizado. Ou seja, e eu acho isso bem importante, porque uma vez eu vi um debate que eu fiquei impressionado, que é conhecimento tem validade. A gente nunca para pensar nisso, mas conhecimento tem validade. Lembra aí o que vocês, Jorge, na época da faculdade, viram sobre futebol? Hoje já mudou muita coisa, porque depois de uma, duas Copas, os treinadores já mudaram os conceitos, a formação já mudou. A regra mantém, então aquele conhecimento se mantém. Mas já entrou o VAR, então a regra já não é mais a mesma, exatinha. A gente só podia 3 substituições, hoje já pode 5. Então, alguns conhecimentos que a gente tem, eles venceram. Quando a gente vem para musculação, alguns treinos que a gente fazia, hoje não faz tanto sentido mais. Porque aquele conhecimento venceu. Alguém fez com conhecimento novo, mais interessante, mais moderno e mudou. E o quanto é que a gente aprende? O quanto é que a gente está disposto a aprender? Quem da gente continua aprendendo? Tem alguns conceitos legais, que é aprendizado em curtos espaços de tempo, que a turma chama de microlearning, né? Tipo, podcast. Uma live dessa de 1 hora. Será que uma live dessa de 1 hora é o suficiente para alguém aprender, ouvir novas palavras e pesquisar novas coisas? Ou será que eu só consigo aprender novas coisas se eu fizer um curso de 20 horas? Será que se eu ouvir um podcast importante, interessante, de algum profissional da área, isso já me abre a cabeça para aprender outras 3, 4, 5 novas coisas? E a outra é do aprendizado contínuo, né? O quanto a gente continua aprendendo? Quem é que a gente procura, onde a gente procura as informações para continuar sempre se atualizando? Porque, assim, a gente está numa profissão que é uma profissão relativamente recente. A gente discute a profissão da gente, existe tanta discussão pelo CREF ser novo. E o fato de ser novo faz com que, em alguns momentos, a gente precise ganhar barreiras, porque existe um processo de gente que trabalhava antes do CREF e ainda está no mercado. O que faz parte de um processo que é novo, que está entrando no mercado, que é o CREF. Então, se o CREF está fazendo isso, tentando ganhar o espaço dele, mostrando a seriedade dela, é importante que a gente reaprenda tudo que a gente está fazendo. Se o mundo mudou, por que a gente não pode mudar, ou a gente não pode se esforçar para mudar? E essa lógica de aprendizado contínuo é que a gente escolhe para continuar aprendendo. Porque é muito fácil estagnar depois que eu me formei, parei de aprender, e agora? Porque existe, respondendo aquela pergunta que você fez antes das áreas, eu falei dessa lógica da multidão, mas se eu fosse falar em novas tecnologias de fato, coisas que vêm pela frente, é o que a gente chama de GNR, genética, nanotecnologia e robótica. Robótica com inteligência artificial, né? Que são as coisas que vão mudar, né, gente? Inteligência artificial já está na porta. Robótica, a gente pensa nos Jacksons, mas na verdade é o carrinho que limpa a casa da gente. Mas que daqui a pouco vai ter outras coisas que vão acelerar esse processo, que vão ajudar a gente nessa... E a parte de genética, a gente precisa estudar muito a parte de genética. Parece uma coisa muito distante para a gente, mas hoje a gente faz educação física muito voltada para a área da saúde. Eu não sei se daqui a 10 anos o principal foco da gente deveria continuar sendo saúde. Por exemplo, poderia ser muito mais a relação social, a questão do prazer, da convivência, enfim, do que a prática esportiva enquanto saúde. Porque daqui a pouco vai se descobrir a cura de um bocado de doença que a gente não sabe hoje, o estudo da genética, como a turma já está estudando, talvez daqui a pouco as crianças já nasçam sem tanta predisposição a ter diabetes, a ter hipertensão, enfim, por causa da mudança genética. A gente está parecendo uma coisa distante, parece coisa de futurismo. Mas é uma coisa que já tem muita gente fazendo. Isso é realidade para muitas outras áreas que não a nossa. A gente está ignorando um pouco isso, mas daqui a pouco vai bater na porta e a gente vai perceber que isso acontece. É verdade.
É verdade. Fiquei aqui, ó, em estado de choque, mas é verdade. As lapadas vêm de todo lado, mas é exatamente isso que você está falando. A gente começa a fazer reflexões acerca de eu não posso ficar parada, a gente tem que se reinventar, tem que se reconstruir todo o tempo. E esse discurso é perfeito, porque infelizmente hoje a gente tem muita gente que sai da universidade e acha que terminou, que colou grau, pronto, acabou, não preciso mais estudar, agora só vou trabalhar e ganhar dinheiro. E não é bem por aí. Agora que é a hora de buscar o conhecimento específico, de definir o seu mercado de trabalho, de correr atrás e de expandir fora da caixa tudo aquilo que é possível, né, para fazer diante desse processo de intervenção. Então, tem mais uma pergunta aqui da Zirlene Brito. Como você acha que fica a profissão diante dessa tecnologia acelerada? Como acompanharmos tantas mudanças para não ficar para trás? Isso é fundamental, essa reflexão, porque, de fato, a tecnologia acelerou o processo e vai continuar acelerando cada vez mais. Isso é uma discussão bem complexa em outras áreas de tecnologia. Eles discutem muito sobre o quanto a inteligência artificial vai impactar nas outras áreas, por exemplo, o quanto a robótica vai impactar. Eu acho que o caminho é a gente sempre se manter atualizado e tentar acompanhar os processos de mudança. A gente não consegue acompanhar todos, então é óbvio que a gente tem que tentar ter um conhecimento das coisas que estão no nosso entorno. Isso me preocupa enquanto professor universitário em alguns momentos, de ter contato com os alunos e perceber que tem pouco conhecimento de política geral do entorno, de ter pouco conhecimento sobre essas novas tecnologias, porque a gente sabendo ou não delas, elas vão impactar a gente. A questão é, se a gente souber delas, a gente consegue aproveitar melhor e se encaixar melhor no espaço, aproveitando as oportunidades que elas surgem. As primeiras pessoas que começaram a publicar vídeo no Instagram, quando o Instagram estava começando, ganharam um mercado que quem entrou depois não ganhou. Quem conseguiu aproveitar algumas tecnologias com algum grau de antecedência consegue ter um espaço. Então esse mercado não é um mercado que vai ter grandes problemas. A gente, aparentemente, pelo estudo da Pearson, a gente é um mercado que vai crescer, mesmo com todas essas mudanças, mas talvez não pela vertente, como eu estou dizendo, especificamente da saúde, mas talvez por outras vertentes. A gente tem que aprender quais são elas e como aproveitar melhor os caminhos que estão sendo criados. E é isso que eu imagino que é o caminho, que é a lógica de aprendizado contínuo, né? Existem alguns conceitos legais, reforçando o que você disse. Tem um livro que é Gestão do Amanhã, que ele fala que a gente não deve mais se considerar formado, né? É sempre a informação, né? Porque a gente às vezes acha que colou grau, pegou o diploma e a partir disso resolveu a vida da gente. Não é mais isso. Há anos que não é mais isso. E cada vez mais isso está acelerado. Como é que eu faço para aproveitar o conhecimento que eu tenho hoje e a partir disso ver o que é que isso vale ainda e o que é que eu tenho que esquecer para aprender de outra forma. Em alguns momentos a gente precisa desaprender para reaprender de outro caminho. A gente dava treino de um jeito. Eu dava aula na faculdade de um jeito. Hoje ela é online. A mesma forma que eu dava aula presencial serve? Não, então eu tenho que desaprender um pouco do que eu fazia para reaprender de outra forma. Criar barreiras demais, ela não ajuda no processo, né? É verdade. É verdade. Criar barreiras, pelo contrário, atrapalha, né? Exatamente. Deixa eu ver. Como o CREF tem pensado acerca das mudanças do modelo de educação física para que está sendo instalado no mercado, desde o ambiente escolar até os demais espaços de atuação profissional? Professor Gilson Pereira. Professor Gilson, na verdade, essas mudanças, essas adaptações, elas são feitas através das construções profissionais, exatamente desses discursos e desses debates. A implementação desses recursos, a forma, a mudança, o modelo de tudo que vem acontecendo, geralmente ela vem pré-determinada a partir dos órgãos. Então, assim, o governo do estado criou para o setor da educação, o pessoal dos setores de treinamento se organizam através das federações e aí protocolos e adaptações do treinamento. O CREF, na verdade, ele não tem muita interferência sobre isso. E aí, assim, essa reestruturação, ela vem a partir dos estudos que são mostrados, e aí a oportunidade que a gente está tendo é de trazer profissionais para tentar trazer essa consciência para as pessoas e fazer com que essas mudanças aconteçam gradativamente. É um processo que é novo, que estava acontecendo e veio de uma vez e que ficou novo para muita gente. E aí, todo o mercado, todos os setores estão se reorganizando, se readaptando para esse processo. Então, é mais ou menos por aí. Né? Deixa eu ver aqui. Sueli apareceu. Muito obrigado, Sueli. Estou aqui por causa de você. Ah, apareceu.
Grande Renan. Renan é professor, referência profissional. Vamos lá. Gilca Comprada, não seria interessante criar um projeto de educação física desde a mais tenra idade, num trabalho gradual e etário, visando descobrir talentos e fazer com que as pessoas gostem de se exercitar? Tu entendeu a pergunta? Entendi. Eu acho que de alguma forma a gente já faz isso, mas faz de uma forma não tão estruturada, né, como a gente poderia, né? A gente tem as atividades da escola para estimular, em algum momento a gente quebra o processo quando a gente sai da escola, ou até quando a gente chega no ensino médio, por exemplo, que diminuiu o nível de exigência de aulas de educação física, a gente acaba de alguma forma estimulando cedo a prática do exercício, mas em algum momento no processo a gente acaba perdendo alguns deles. A gente acaba mantendo os que de fato têm proximidade com o esporte, então alguém que tem predisposição a ser atleta, porque se destacou no esporte na escola, acaba praticando esporte por mais tempo, e muitas vezes toma o gosto e a partir disso continua. O problema é, em alguns desses processos a gente tem um bocado de aluno que não demonstra tanta aptidão esportiva e ele se perde no processo, né? E a gente precisaria, e aí é tão importante a tecnologia estar junto com isso, né? Como que a gente faz para essa criança ter o estímulo? A gente hoje tem acesso a muita tecnologia, muita informação, e a gente às vezes se limita a apresentar modalidades para as crianças que elas ainda não se identificaram, pelo menos algumas delas. A gente vai para a educação física, que apresenta futebol, e aquele menino não demonstrou tanto interesse na modalidade. Será que a gente não tem como apresentar outras para aquele menino se interessar em outra modalidade, ele continuar praticando por mais tempo? E aí a tecnologia eu acho que vem para agregar nisso. Tem alguns projetos que fazem isso muito bem, não aqui no Brasil tem alguns, mas são poucos e espaçados, mas tem um projeto na Inglaterra, que inclusive foi matéria do Fantástico, por uma edição até relativamente longa, explicando esses processos de algumas escolas que eram específicas mais para atletismo, outras mais específicas para esporte de quadra, e elas faziam com que as crianças que se identificavam mais com alguma modalidade fossem mais para aquela escola, porque aquela escola botava a disciplina de história dialogando com o atletismo, botava a disciplina de... Enfim, a modalidade central do colégio acabava dialogando com as outras disciplinas. E isso agregava mais conhecimento e aqueles alunos praticavam o esporte por mais tempo. Aí o que falta pra gente é dialogar. A gente dialoga muito pouco, que foi aquela discussão que eu estava tentando começar antes, lá da multidão. A gente tem 10 mil contatos aqui no CREF, por exemplo, só no Instagram, de profissionais da educação física, e a gente poucas vezes se reúne para dialogar sobre isso. Como é que a gente poderia se unir? Por mais polêmico e debate que rendesse muito tempo, e que obviamente não seriam todos, mas quantos profissionais aqui dentro do CREF são ligados à educação física escolar? Será que um debate entre eles, alguém participa mais, alguém menos, mas será que não surgiriam muitas ideias boas, alguns projetos bons, que poderiam nascer para dentro das escolas com qualidade? Então, a questão de criar projeto, basicamente, a gente acha às vezes que para criar um projeto precisa de um processo muito complexo e tal, quando na verdade demonstra interesse. Se a gente tem interesse em fazer, a gente faz. E a gente volta para aquela sua formação, né? Eu, quando fiz a pós em gerenciamento de projetos, não foi em projetos esportivos, foi em projetos em geral. E na forma todinha, com 40, só eu era da educação física. Eram engenheiros, era pessoa de tecnologia, eram, enfim, engenheiro, arquiteto. Da área da gente só tinha eu na disciplina, no curso. Eu fiz especialização em administração e eu tive essa dificuldade também. Mas tudo que eu fazia era associado e voltado para a educação física. Então, assim, existia um diferencial e eu consegui, na verdade, trazer muita coisa para a nossa área, mas, assim, era o patinho feio da história. Diante de profissionais das diversas áreas, estava eu lá firme e forte, mas, assim, eu trouxe muita coisa daquela especialização para a intervenção da educação física. Isso é interessante, realmente. Perfeito, que é a mesma situação que eu tive na disciplina de gerenciamento de projetos. Tem disciplina, por exemplo, de gestão de risco, que a gente acaba um curso de educação física, a gente nunca escuta falar sobre análise de risco. A gente acaba o curso de educação física e praticamente não escuta falar em dinheiro. E quando a gente vai para uma pós, feito a que eu fiz, ele fala sobre custo, fixo, custo variado, sobre receita, despesa, enfim. Que é uma coisa que parece muito distante para a da gente, o que não deveria ser. Então, quando a gente dialoga junto a pessoas da nossa área, vai ter mais pessoas formadas, feito você, feito a minha pós-graduação, enfim, que a gente consegue juntar e dialogar e fazer isso crescer. A questão é, a gente se junta para desenvolver coisas para a área da gente, ou cada um só se junta com aquele nichozinho próximo. Eu me dou bem com o Jorge, me dou bem com o Niluzia, a gente se junta e faz um projeto. Por que só nós três? Se hoje a gente tem acesso a 10 mil pessoas, pelo menos o CREF. Por que a gente não faz isso? É verdade. Infelizmente, eu tenho uma percepção, não sei se você tem também, mas o profissional da educação física, ele é muito... Não sei se é desunido, eu não sei. Parece que, assim,
as áreas de intervenções parece que não se comunicam, parece que um está indo contra o outro. Na verdade, não é. Não, a gente não consegue construir, tipo assim, como você falou, eu estou na escola, eu vou preparar o aluno para que ele se torne um adulto ativo. Né? Assim, porque quando a gente fala da saúde, a gente vai direcionando para os tipos de intervenção, de promoção da saúde e tal. E muitas vezes a gente também tem que associar, né, como assim, a atividade através dos jogos, as aulas mais. Assim, para não ficar uma coisa muito tendenciosa Deixa eu ver se eu consigo explicar o meu raciocínio. É que quando a gente fala da educação física como saúde, muitos profissionais de educação física que atuam na escola acham que a gente só está focando na promoção da saúde, que a educação física tem que ser bitolada a isso. Mas eu acho que a gente tem que trazer um contexto geral para essa intervenção, para que lá na frente esse aluno tenha a consciência do aprendizado e se torne um adulto saudável. E aí, assim, um profissional passar a bola para o outro. Eu atuo na escola, mas o profissional que vai atuar na área da saúde, ele vai pegar um aluno que teve uma consciência, um aprendizado lá na escola e que ele tem que continuar. E se ele quer enveredar para os jogos, e assim, para os jogos de rendimento, se ele não vai enveredar, mas ele vai continuar sendo um adulto preocupado com a intervenção da educação física. A questão da inclusão nas aulas, como você falou, que existem países em que tem uma escola que tem uma modalidade específica, e assim, por que não todas as modalidades, mas aulas inclusivas, que fizessem com que todos participassem? Porque quando a gente fala assim, eu vou fazer o time, e aí o time dos melhores contra o time dos piores, assim, a gente vê que isso já mudou bastante, né? Até as novas reformas da educação física escolar, isso vem mudando bastante. E aí quando a gente fala de utilizar outros tipos de inteligência para poder fazer essa intervenção, né? Que a gente fala das inteligências mútuas, para fazer essa intervenção na educação física e fazer esse aluno mais consciente desse âmbito geral. Eu acho que sim, que os profissionais, a gente precisava se comunicar mais e entender que ninguém é concorrente de ninguém. Eu vou trazer um exemplo para a minha área de intervenção. A gente tem aqui no estado a associação, que é a APEF, e muitos profissionais de educação física não são associados à APEF. Não sei qual o argumento que se tem, mas muitos ainda não são. E assim, por que não? Se ali a gente teria um objetivo comum, uma forma da gente se encontrar para poder fazer alguma coisa também pela educação física. A gente ainda não tem oficialmente o sindicato instituído por questões burocráticas e tal, mas muita gente não está nem aí, nem procura saber. Então, assim, eu acho que essa desunião contribui de uma forma muito negativa para a educação física. Eu não acho, não. Eu não sei se eu consegui expressar a minha ideia, eu falei demais, mas enfim. É mais ou menos isso. Eu acho, Niluzia, que é um processo de reaprendizado para todo mundo, sabe? Eu acho que a gente muitas vezes se resume ao conhecimento que a gente tem na profissão da gente. E a gente foi meio que educado a entender que a gente tem que ser bom naquilo ali, enfim. E a gente muitas vezes não percebe que a lógica colaborativa, de crescimento coletivo, enfim, da gente trabalhar junto, pode ser uma porta. A gente muitas vezes se resume a achar que se eu sou bom, tô nem aí, se o outro não vai ser, enfim. E eu acho que o caminho não é tanto por aí. Eu acho que o caminho que falta pra gente é aquela discussão lá do ter. Da gente ter mais conhecimento generalista, porque quanto mais conhecimento generalista, mais a gente percebe que, por que não juntar? A gente aprende e parece que todo mundo é concorrente o tempo todo. Será que de fato é? Será que não tem caminho para mais de um naquele mesmo espaço? Às vezes a gente acha que eu brigo com Niluzia pela vaga no CREF. Então, será que só tem essa vaga? Será que só isso importa? Tá me ouvindo? Tô sim. Tá me ouvindo? Não, porque deu uma travada aqui na minha câmera. Pronto. E aí eu acho que às vezes falta pra gente esse tipo de discussão, por exemplo, da escola. Muitas vezes o pessoal acha que dentro da escola a gente discute muito sobre saúde. Eu acho que é um processo de realmente debate. É o foco da gente ser saúde ou não é? Por exemplo, na Austrália, o nome da disciplina é Health and Physical Education, né? É saúde e educação física, né? Tá conseguindo me ouvir? Eu acho que minha tela tá travando. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Pronto. Tô te ouvindo, sim. Na Austrália, o debate lá é justamente esse. O nome da disciplina é saúde e educação física. O nome já da disciplina. Ou do conhecimento em geral. Ou seja, eles já prepararam a disciplina com o foco em saúde. Que é o foco que você comentou, de ser um adulto saudável. Aqui não é tanta vertente que a gente desenhou ainda, pelo menos enquanto Ministério da Educação, enfim. A gente pode fazer alguma discussão e pensar em mudar isso. A gente acha que está certo, acha que está errado. Não sei, desde que a gente debata. E não um debate raso, um debate só a nível conceitual. Tem que ser um debate para que a gente seja propositivo, para que a gente proponha alguma coisa. E não só para a educação física escolar. Você tem uma formação em gestão, eu também. Quem mais, dentro do CREF, dentro do conselho do CREF, enfim, que a gente pode
ajudar a desenvolver alguma coisa que ajude a gestão das academias, a gestão das escolas de futebol, a gestão do basquete, enfim. O que a gente pode propor enquanto coletivo de profissionais que a gente pode fazer alguma coisa boa? E por que só se limitar a gente? Por que não trazer nutricionista para debater com a gente sobre outras coisas ligadas à saúde? Por que não trazer o pessoal de tecnologia para fazer outros debates? Sim, sim, perfeito. E a gente está fazendo isso agora devagarzinho, mas tá. Na verdade, o conselho ele é formado por algumas comissões de assessoramento e através dessas comissões a gente tem feito algumas intervenções e tem buscado ampliar cada vez mais isso. Inclusive, vários profissionais de educação física são convidados para poder fazer parte dessas comissões e para a gente conseguir fazer e dar andamento a tudo isso. A proposta que a gente trouxe agora para essa semana de lives do profissional de educação física é exatamente essa. A gente trouxe o nutricionista na segunda, ontem a gente falou um pouco sobre a história do conselho, hoje a gente está falando dessa questão, apesar de você ser profissional de educação física, mais voltada para essa questão de futuro profissional, de estratégias para poder sair desse contexto. Amanhã a gente vai ter algo mais motivacional, mais comportamental, mais voltado para a gestão de pessoas. E na sexta, a contabilidade, que é a gestão financeira. Então, assim, vai ser, como você falou, é uma hora de conteúdo, mas eu acredito que a gente consegue dar insights para algumas pessoas, para que as pessoas possam sair da caixa. E a intenção é exatamente essa, é fazer com que as pessoas comecem a se incomodar, a querer buscar esses conteúdos, essas informações e expandir, né, ainda mais. Eu acho que só faz agregar valor, né, a tudo que a gente tem, que assim, a gama de conhecimento que a gente tem na nossa área, e trazer esses conhecimentos das outras áreas diversas, eu acho que o salto de qualidade, eu acho que em todas as áreas de intervenção, né, que seja na escola, que seja nos clubes, que seja na natação, que seja academia, que seja gestão, qualquer que seja, eu acho que nós precisamos ampliar, como você falou, essa questão desses conteúdos. Renan, a gente está 57 minutos de live já, faltam só 3 minutinhos para o Instagram acabar com a nossa festa. Tem, acho que, mais algum comentário? Exatamente, nossa profissão precisa ser mais unida, precisamos compartilhar conhecimento para conseguir ter mais eficácia em nossos atendimentos. Perfeito. Tarsila Rayane que falou. E T. Cisneiros, Renan é um dos profissionais mais inteligentes, inovadores e com visão macro. Gênio. Tem muito fã, né, Renan? A amizade é para isso. É verdade, adorei. Então, infelizmente, já estamos a 57 minutos de live. Eu vou pedir para vocês fazendo suas considerações. Minhas considerações. Eu quero agradecer de novo ao convite que vocês me fizeram. Eu acho que essas provocações elas são sempre bem pertinentes e tira a gente também da zona do conforto, né, de pensar em como falar para novos profissionais e tantos profissionais da nossa área. E você falou que eu tentei expressar aqui, das dúvidas que surgiram, que isso sejam portas para que a gente abra e aprenda novas coisas. Acho que genética, nanotecnologia, robótica, essa lógica da multidão, enfim, tem muitas coisas muito importantes para a gente poder abrir as portas e começar a ler e estudar. E que eu acho importante. União no sentido profissional, da gente propor coisas juntos. E eu queria desejar um agradecimento especial à Sueli, minha querida amiga. A gente fez uma palestra, na verdade, junto, né, lá em Serra Talhada, um tempo atrás. E desde então a gente fica se comunicando, sempre que pode ela manda mensagem para mim. Desejo saúde, muita saúde para você, minha querida. E agradecer aos amigos, né, aos alunos, enfim, que estão aqui no chat, mandando parabéns. Então, eu queria agradecer, Renan, em nome do CREF, pela tua disponibilidade mais uma vez, de poder estar aqui disponibilizando o teu tempo para a gente. Foi muito importante, te agradeço muito. Muito sucesso aí nessa trajetória. Dizer para você e para todos que estão nos assistindo, o CREF está de portas abertas, o CREF é nosso. Essa semana tem mais lives até sexta. Vai ter o primeiro SimpoCREF agora, sábado e domingo. Vão lá, se inscrevam com certificado. Vai ser um meeting em massa de palestras maravilhosas. Então, assim, o nosso muito obrigada, tá certo? E dizer que o que você precisar, estaremos à sua disposição. Digo bem, meu querido. O que precisarem de mim, podem contar.
Não sei o que aconteceu, mas o Instagram não derrubou a nossa live. Olha aí, passou de 1 hora já foi. Passou de uma hora. Bom, mas assim, você conseguiu, a gente atingiu o seu objetivo, o que você queria falar foi falado, foi maravilhoso. Eu acho que botou uma pulguinha aí atrás da orelha de muita gente. Gente, vamos estudar, vamos buscar conhecimento, vamos expandir, vamos explodir a educação física, não só no nosso estado, mas lá na Bahia, lá em Paulo Afonso, no Brasil, e fazer a educação física vibrar, porque eu acho que a gente está no bom caminho. Eu acho que é exatamente isso. É a gente se provocar e, a partir disso, procurar novas informações. E como a gente comentou, né? A união no sentido de ser proativos, né? De propor coisas novas. A gente, enquanto categoria, tem muita força e podemos ser mais fortes se a gente fizer coisas boas juntos, né? É um projeto de Niluzia bom, separado, ou de Renan separado, isso agrega valor, mas quando a gente se junta, isso pode ser muito mais forte, né? Pelo menos isso. É o que eu Verdade. imagino. Verdade. Então, gente, a todos eu queria agradecer por vocês estarem conosco até agora. E boa noite e dizer que amanhã tem mais. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.